mais. Então a torcida do Cruzeiro... Foi eleito 2 vezes o melhor jogador do Brasil. Pensa muito nele. Mas enfim, eu acho que vai dar certo para ganhar, não. É que esse início do Vasco, e aí a SAF chegou e tal, aí colocou o Vasco, o torcedor do Vasco num estado de animação. Expectativa muito grande. Ó, então vai dar para disputar, milhões, a SAF vai... E não era isso, né? O Vasco declarações de que era a última vez que Flamengo e Vasco se enfrentavam com times tão discrepantes, o que não aconteceu. É tão simples assim, Lugano? Você vê uma evolução? Minha pergunta é, o Vasco está pagando o dia, o dia? Não, disso aí não tem tido problema. Então a SAF está dando certo. Ou seja, esportivamente é impossível você obter resultados imediatamente e mesmo assim, se tem 10 SAF, só uma vai vencer. E não vai perder. Esse é o futebol. Quando você fala a SAF está sendo certo ou errado, em time que tem um historial negativo em quanto a cumprir com seus compromissos, o primeiro é saber como estão os jogadores, como está o elenco, tem as condições de trabalhar, tem salário ao dia, tem condições físicas, estruturais de trabalhar. Se isso melhorou, é porque a SAF já está trabalhando bem. O campo é muito complexo, não é tão fácil. Por isso que o futebol ou gestionar um time de futebol é o mais difícil do mundo. Para qualquer CEO. Um CEO de Microsoft ou de Google não consegue gestionar São Paulo nem Vasco da Gama. É muito mais complexo. Muito mais ainda obter resultados. Eu acho que para criticar a SAF, há que entender primeiro como eles estão se comportando em los compromissos assumidos, né? Com o jogador, com a estrutura, com o clube. Depois o trabalho do Barbieri e a SAF são uma coisa só ou são coisas separadas? São coisas separadas, ou ainda se complementam. Obviamente que Barbieri... Qual a tua avaliação do Barbieri? No, lo primero que eu quero destacar é a convicção do Abel Braga, né? Isso é o principal aqui. Um cara de futebol com um recorrido incrível, que banca a um treinador que está na vice-lanterna, um time grande com muita pressão. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que o Abel... Que acabou de subir? Que o Abel está muito convencido e que ele está indo um pouco contra a lógica do futebol brasileiro, né? Futebol sul-americano, vai. Quando... Cauteloso e talvez os resultados acompanhassem isso que a gente elogia no trabalho dele. Porque, por exemplo, o próximo jogo agora é com o Galo já na volta. E se eu não me engano é fora de casa. Fabrício, confirma para mim, por favor, que eu não tenho... Não, eles fez com o Atlético a abertura do campeonato. Ah, olha aí, ó que maravilha. Não, então não é com o Galo, falei besteira. É com o Goiás em casa, menos mal. Aí tem o Cuiabá em casa, o Botafogo fora de casa. Ele já não tem para o próximo jogo o Robson Bambu e o Jair suspensos e o Capasso machucou contra o Internacional, então a gente não sabe se vai ter condição de jogo. Então, ele precisa não pode querer jogar da mesma maneira. Porque o Vasco precisava já ter contratado o zagueiro, não contratou. Sim, contratou o Capasso, que veio da Argentina, o Robson, que veio do Corinthians, que começou a carreira no Santos, passou pelo Atlético Paranaense, foi para o futebol francês, mas não convenceu em nenhum lugar. Mas o Vasco o contratou. Eu acho que o Vasco precisa contratar zagueiros no plural, porque elenco precisa montar com 5 zagueiros. O Vasco precisa de zagueiros no plural. O Vasco precisa de volante, pelo menos um volante. O Vasco precisa ainda contratar para jogar ao lado do Jair. Porque o Jair é muito bom jogador. Só que tem um problema. O Jair toma cartão amarelo e ele diminui a intensidade da pegada porque ele sabe que se ele for expulso, ele vai jogar o time no mato. Então, porque não tem ninguém que faça tem a mesma pegada que ele. Então, precisa de mais precisa de zagueiros. Tá de olho no Lianco. No Lianco? Caiu com o Southampton. Começou no São Paulo? Eu acho bom jogador. Começou comigo, estreou comigo. Tentou, Jogou com ele. Já tentou contratar em janeiro, agora que acabou a temporada na Europa, o Southampton caiu, eles estão tentando de novo. E outra coisa, muito bom jogador e vai agregar no grupo, que é boa pessoa. Então, naquela lista eu te perguntei. Então, naquela lista eu te perguntei, lembra que eu falei que o Vasco podia estar interessado em alguém da lista do Corinthians. Opa, eu tinha esquecido, presidente. Não, então, mas só que ele não estava na lista do Corinthians, que é o Balbuena. Agora ele está falando em zagueiros. O Balbuena parece estar acabando com o Corinthians. Só que aí entra o problema salário. O Balbuena tem um salário muito alto no Corinthians para o padrão que a SAF vascaína gostaria. Pode entrar no acordo? Pode. Mas é um nome. O Lianco impossível, né? Que ganha libras esterlinas. Mas precisa ver que moral o cara tá, né? Porque é uma coisa assim, é que um clube que só contrata até que foi demitido. Jogador que opa, é o Fluminense, como é que eu vou fazer aqui?
vou dar uma segurada, vou jogar de forma diferente. Ele tem que saber isso. Mas eu torço muito para que ele continue lá e que tragam esses reforços. Quando se fala da SAF, não é que não está dando certo, é que os caras querem mais reforços. Sim. Ou outros reforços, porque o time está muito lá embaixo. É que esse time não representa o tamanho do Vasco. Gestionar profissionalmente significa isso, né? Você não gastar mais do que deve, né? Sim. Por isso que as ações esportivas sem fim de lucro gastam qualquer coisa porque o dinheiro não é de ninguém. Porque essa visão... Aquela eterna discussão. Essa visão do torcedor ainda é distorcida com relação à SAF. Não é que vai chegar uma turma que vai pegar todo lá R$1 bilhão e contratar jogadores, não. O início, o princípio é pagar dívidas, é acertar as finanças. Claro. E claro, botando um dinheirinho ali, melhorando o time. Não é só falando só com o Vasco, não, mas todas as outras. A gente falou do Cruzeiro agora por causa do Reinaldo lá de patrocínio, é a mesma coisa. O Ronaldo vai chegar aqui, agora vai contratar um super time. Ou o Botafogo e tal. Não é exatamente assim. o contrário. É pagar as coisas, pagar dívidas. Para depois. Você falou do Lianco, você acha que ele tem mercado na Europa ainda, que não voltaria agora? Eu acho um zagueiro com muito potencial físico, técnico, a idade é boa para voltar para o Brasil agora. E para voltar para o Brasil agora, se ele volta para um time, eu acho mais... Ele começou com você em que ano? 17, mas tinha 18 anos. Sim. Então ele está novo, está jovem. Sim, no Torino ele foi muito bem, e foi vendido por uma cifra muito boa para a Inglaterra. Eu acho que deve ficar lá, hein? Pensando como jogador. 26 anos. Pensando como jogador, voltar para o Brasil agora. Na Premiership caí, mas Premiership é bom para caramba também. Sim. Ganhando Libra. E o Balbuena te agrada para o Vasco? O Balbuena me agrada. Jogador vencedor, que conhece o futebol brasileiro, obviamente, né? Zagueiro raiz. Sim. Inclusive eu esteve com ele faz uns 10 dias, aí encontrei ele, falei